É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Agradeço a Chiara, a toda a equipe da Promocat pela confiança, pelo carinho com que nós somos sempre recebidos aqui e pela alegria da gente reencontrar irmãos e irmãs de várias dioceses que já se tornam amigos, se tornam próximos, né? Então, sou a irmã Lúcia Imaculada das Irmãs de Belém, quero saudar também minhas co-irmãs que estão aí, né, e os catequistas de todo o Brasil, e sou da Arquidiocese do Rio também, um carinho ao pessoal do Regional e da Arquidiocese do Rio e de todo o Brasil que aqui está, que a gente está se encontrando. E nós vamos conversar sobre um tema tão bonito, tão importante. Hoje em dia, para a gente se guiar, sempre a gente precisou de guias, né, externos. Algum tempo atrás eram as estrelas, os reis magos olharam para a estrela e viram que tinha alguma coisa diferente. Outro tempo nós tínhamos a bússola. Todos eles continuam sendo muitas vezes norteadores. Hoje nós temos o GPS, temos os aplicativos. E nós cristãos também temos esses meios que nos ajudam nesse caminho, que nos ajudam nessa orientação de vida a nós e aos nossos irmãos. Veja que o nosso lema é justamente esse, né? Apontando, né, direções e todos para que nós possamos apontar os caminhos para os outros, como São João Batista. E nós vamos conversar um pouco sobre o catecismo da Igreja Católica e a globalidade da vida cristã. Catecismo, catequese, catequista, até a própria palavra querigma, tem um radical muito semelhante e tem a mesma missão. Qual é? Fazer eco, anunciar, proclamar, ensinar. Então, nós temos no catecismo, na palavra catecismo, na palavra catequista, na palavra catequese, essa mesma percepção de anúncio. Mas um anúncio vivo, não de uma ideia, mas de uma pessoa. E a missão do catequista, ela é muito bonita. Ali está escrito DCG, Diretório Catequético Geral de 1971. Tinha gente que nem era nascida nesse tempo. E foi o diretório que veio logo depois do Concílio Vaticano II. E ele tem uma frase tão bonita que diz que o catequista é, de certo modo, o intérprete da Igreja junto aos catequizandos. Todo mundo já viu um concurso de catequese, de música, de poesia. Às vezes a pessoa nem é autora daquele material, daquela poesia, daquela música, mas interpreta bem. Um artista interpreta bem, ele vive o papel daquela personagem. Então, nós temos esse catequista, a voz não é nossa, a mensagem não é minha. Nós seguimos o Senhor e a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então, nós falamos em nome da Igreja. E 2 livros que não podem faltar na nossa cabeceira, que todo mundo já sabe, não é? Que é o Catecismo da Igreja Católica. Eles não podem faltar na nossa biblioteca, seja pessoal, seja da paróquia, seja da vizinha, seja da colega, e hoje em dia temos até os aplicativos que podemos consultar. E o padre Luiz Alves de Lima, que é um grande catequeta do Brasil, ele fala justamente isso, que o livro mais importante da nossa fé cristã, sem dúvida, é a Sagrada Escritura. A Bíblia, diz o documento Catequese Renovada, ela é o livro por excelência da catequese. A gente anuncia a palavra. E temos na Bíblia a palavra de Deus para toda a humanidade.
E o catecismo? O catecismo, por sua vez, subordinado à Bíblia, quer mostrar a correta interpretação dessa mesma palavra e a doutrina que dela provém. Então, vai esmiuçando para nós. E nós sabemos que a igreja, desde os primeiros tempos, tem adotado fórmulas breves, tem adotado fórmulas concisas para celebrar e testemunhar a fé. E é considerado o catecismo dos primeiros cristãos a Didaqué ou Didaquê, que é do primeiro século, e que vai trazendo as orientações para aqueles que querem aderir à palavra de Deus, aqueles que querem fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. E fora isso, durante muitos e muitos séculos, vários catecismos surgiram. A época áurea dos catecismos foi o século XVI. E nós temos aqui dois momentos importantes. Temos o Catecismo de Trento, de 1566, obra de São Pio V, justamente na Contra-Reforma, naquele período, né, de toda a divisão da igreja com o protestantismo. Então, São Pio V lança o Catecismo Romano, que era considerado o Catecismo dos Párocos. Hoje chamamos o Catecismo Tridentino, o Catecismo da Reforma Católica, né? Muito importante naquele momento. Muitos e muitos, 2, 3, 4 séculos se passaram. Veio o Concílio Vaticano II, quando a igreja, que em 2025 serão celebrados os 60 anos do concílio, e aí, nesse concílio, se pede um catecismo. Passam-se 20 anos, aí em 1985, quando São João Paulo II faz um ano de comemoração pelos 20 anos do concílio, mais uma vez, os bispos pedem um catecismo que pudesse trazer a palavra da igreja, a palavra eterna de Deus e a palavra da igreja para as situações de hoje. Tá? E em 1992, surge o Catecismo da Igreja Católica em língua francesa, tá? E em 1997, a edição típica vaticana. Por quê? Porque os documentos da igreja, eles são escritos na língua originária, ao latim, por ser até uma língua morta, mais fácil de traduzir para as línguas atuais. Por isso que nós temos Evangelho Nunciandi, Gaudium et Spes, Evangelho Gaudium, Familiares Consórcio, Amoris Laetitia. Vejam que sempre o nome é em latim e, em geral, das duas primeiras palavras com o qual o Papa começa aquele documento. Então, aí a sigla é ALGS, não é assim? Então, o catecismo de início foi escrito em francês, depois foi traduzido para o latim, foi atualizado, né, alguns números foram revistos, e em 1997, então, sai a edição típica vaticana, já em latim. E, justamente, no magistério de São João Paulo II. O catecismo católico é sempre do magistério do Papa. São Pio X também, no início do século XX, fez um catecismo simples, o catecismo de São Pio X, que era em perguntas e respostas, que muitos de nós fomos formados por ele. Não é? Então, nós temos toda essa série. Então, o catecismo da igreja é sempre do magistério do Santo Padre. E depois, o catecismo de uma diocese é do magistério do bispo diocesano. Então, é sempre o bispo que é o catequista por excelência, né? Por isso, nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, que fundou a nossa congregação, durante muito tempo ajudou, né, trabalhou junto com Dom Eugênio de Araújo Salles na reflexão do catecismo da Igreja Católica, num programa radiofônico. E nesse
uma das frases que a nossa amada fala justamente esse: o catecismo da Igreja Católica é um presente da Igreja. Um presente da Igreja para o nosso tempo. É um apelo à renovação do ardor missionário e ao anúncio da boa nova da salvação de Jesus Cristo. Não é bom quando a gente está mais firme naquilo que fala, naquilo que anuncia? Quantas, palestras aqui estão sendo faladas da importância da gente buscar uma formação, e o Catequistas Brasil oferece muito isso. Buscarmos a formação, buscar aquilo que vai interessar para a nossa bagagem. E a identidade. Mas o que é um catecismo? É o texto oficial do magistério da Igreja. Mas tem tantos outros livros, tem tantos outros materiais? Tem, mas são decorrências. Muitas vezes uma pessoa pega uma frase da Palavra de Deus, da Bíblia, uma frase do catecismo, daí ele escreve um livro de 300 páginas, porque ele vai buscar outras fontes e vai aprofundar. Mas o texto oficial está ali. O catecismo é a síntese dos eventos e das verdades salvíficas fundamentais que exprimem a fé comum do povo de Deus. Aí se alguém pergunta assim, mas vem cá, como é que vocês católicos acreditam, em que vocês creem? A gente crê na palavra de Deus, no magistério da Igreja. E aqui é o resuminho do que a gente crê, esse aqui é um resumo. A partir daqui, muitos desdobramentos podem acontecer. A partir dessa palavra, quantas reflexões, quantas vivências, quantas meditações, quantas homilias. Então, ela vai exprimir a fé, aquilo que a gente acredita. Então, a preocupação é a unidade da Igreja na única fé. Você vai lá em Efésios 4:5, nós temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, essa nos agrega, nos ajuda, nos une. E os destinatários? Em primeiro lugar, os bispos. Por quê? São os mestres da fé. É missão do bispo. É uma das 3 missões. Orientar, ensinar. Para os redatores de catecismos locais. Nós vemos uma série de publicações aí nas livrarias católicas de materiais de diocese ou de uma outra pessoa, de um grupo, em geral das dioceses. Você precisa dele. A gente fala isso de experiência própria. Temos trabalhado em várias publicações da nossa diocese e a gente percebe a necessidade de pesquisar. Hoje mesmo, 11h40, e depois 17 horas, eu vou falar sobre os itinerários formativos da catequese de perseverança. Então, perseverar na palavra, pela editora Paulus, perseverar na fé, olha o credo. Perseverar na oração, liturgia. Perseverar no testemunho, vida moral, para os nossos perseverantes. E perseverar na missão. Então, nós vemos a necessidade de... E quando nós estamos escrevendo, refletindo, redigindo, quantas vezes, na hora de ver um texto, não, mas isso não está bem, isso está meio dúbio, isso... Vamos ao catecismo. Vamos ver o que o catecismo fala sobre, está falando esta palavra aqui. Está falando desse jeito. Então, desse jeito a gente vai colocar. Ainda que a gente adapte, mas tem que estar clara esta verdade, Ele é para os sacerdotes, porque o sacerdote ele é o catequista da comunidade. Ele é para os catequistas, evidentemente, porque nos ajuda nesse anúncio. Ele é para aqueles fiéis que querem conhecer a sua fé. Para os fiéis que querem conhecer a fé. Quantos cursos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, nos nossos movimentos, e que as pessoas buscam, têm sede de conhecer, porque muitas vezes, a pessoa, eu sou católico, apostólico, romano, e às vezes eu sou caótico, apostático e romântico. Não é?
Está caótico, apostático, alguém tem que arrumar ali, ajeitar, e o catequista ele faz muito isso, ele vai ajeitando, ele vai sem preocupação. Não, meu irmão, vem cá, a gente vai te explicar isso. Eu vou te ajudar. Tá? E é para aqueles que desejam também saber aquilo em que crê a Igreja Católica. Às vezes a pessoa nem participa, mas quer conhecer. Que belo, não é? Agora, a enculturação, a adaptação é nossa. Então, quando você pega o catecismo de determinado local, ele muitas vezes traz características de linguagem, para a faixa etária, para a realidade daquela comunidade. Outros encontram outras, você vai escrever um material para jovem e adulto, para criança e adolescente, né, para catequese inclusiva, aí você faz a adaptação necessária. E é isso que, aí essa é a atividade da diocese ou da comunidade, ou do catequista na sua turma. Então, o Diretório Geral para a Catequese, ele fala que ele é uma indispensável referência de base para a catequese. E o catecismo, ele traz uma série de fontes. Primeira fonte, Escritura Sagrada. Tradição. Todo ensinamento oral apostólico que temos até hoje. As profissões de fé, os credos, o estudo do credo, o escrito dos santos padres, daqueles escritores eclesiásticos até o século III, IV, os concílios, palavras de todos os concílios de Trento, concílio, né, de Nicéia, concílio Vaticano II, que é o que tem mais, evidentemente, o mais atual, né, e tantos concílios, você vai vendo lá no finalzinho, quando ele faz a referência documental, que riqueza! O magistério pontifício, todos os papas, evidentemente até São João Paulo II, mas todos os papas que foram construindo palavras, você encontra ali, a ritualidade oriental e ocidental. São João Paulo II dizia, a Igreja do Oriente de rito oriental e a Igreja de rito latino são os dois pulmões da Igreja, com que a Igreja respira. O direito canônico, a parte das leis, os escritores eclesiásticos, que não eram papas ou bispos, mas pessoas, teólogos, né? Santos, doutores, você encontra citações de vários santos e santas da Igreja. Anotações históricas, então, é uma compilação tremenda, levou mais de 7 anos. Foi uma equipe grande, na época, coordenada pelo cardeal Ratzinger. O nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI foi quem comandou todo esse trabalho a pedido de São João Paulo II. E ele se articula em 4 partes. 4 partes que mostram as dimensões da nossa vida cristã. E é bonito, Bento XVI fala isso, ele é uma estrutura sinfônica. Claro que só saber o conhecimento, a doutrina, não vai ajudar. Mas tudo aquilo que a gente vai conhecendo ajuda a gente a viver melhor. E é uma sinfonia, é uma harmonia, uma linguagem objetiva, direta, concisa, entre os conteúdos e as fontes. Então, não é uma apresentação estática da doutrina, mas é um instrumento dinâmico, de consulta, de estudo. Às vezes você não vai pegar e ler de uma vez só, mas vai fazer uma pesquisa. Ouviu alguma coisa? Espera aí, eu vou conferir isso. O que é que o catecismo fala? Aí lá atrás tem um índice analítico imenso, que você vê onde está sendo citado alguma coisa que você ouviu, você quer conferir, vai preparar uma palestra, vai fazer alguma atividade, a gente vai consultando, e adequado a inspirar e a nutrir o itinerário de cada pessoa. Evidentemente, com a ajuda de outros mais experientes. Então, as 4 partes são a nossa fé. A fé acreditada, conhecer o credo. Em que é que você crê? Alguém pergunta para você, você é católico? Sou católico. Em que é que você crê? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressuscitado. E por aí vai.
E quando a gente apresenta isso, estamos apresentando as verdades da fé. Agora eu preciso saber quem é esse Pai Criador, quem é Jesus, quem é a Virgem Maria. Aí vem a segunda parte. Então, a fé, eu creio. Depois, eu preciso celebrar. Aí vem os sacramentos. Preciso celebrar. O que é que eu estou celebrando? Nós vemos quantas vezes os nossos catequizandos, eles têm dificuldade na vivência celebrativa. Então, a catequese é uma iniciação à vida celebrativa. Vivenciada, viver. Então, os mandamentos, eles trazem para nós a nossa parte moral. Eu vivo porque o Senhor, o meu Senhor, me diz isso. Eu testemunho porque o meu Senhor me mostrou isso, e a minha igreja ajuda. Então, não é uma coisa, pode, não pode, minha religião permite, não permite, não é isso. É porque eu sou uma criatura nova em Jesus. Papa Francisco fala isso no Evangelho Gaudium. O querigma é justamente toda a base de uma mudança moral. Anuncie Jesus Cristo. A vida nova de Jesus. Se ele é um menininho torto que mora na casinha torta, que é um menininho todo torto, um dia a Bíblia ele achou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, a gente vai ajudando, arrumando. E a fé é rezada, o Pai Nosso, a oração, que é o nosso combustível diário. Hoje de manhã uma catequista me falou, quando a gente tomava café, foi a missa das 6, fortalecer a alma. Agora vamos tomar o nosso cafezinho para a gente seguir em frente na nossa missão. É isso. E são as dimensões: crer, celebrar, viver, orar. Repitam comigo, por favor. Crer, celebrar, viver, orar. É a vida do cristão. Faltou uma dessas, está faltando alguma coisa. Tem gente que crê. Não, eu creio em Deus, mas não vou na igreja. Não é isso? Então, ele precisa ser educado, iniciado ou reiniciado para celebrar. Crer, celebrar. Tem gente que crê, celebra e não vive. Nós falhamos todo dia na vivência. Todos nós erramos, somos pecadores. Falhamos. Mas, não posso ser um contra-testemunho. Pelo contrário. É a moça da igreja. Olha lá o jovem, a catequista. Hoje ela está indo para a igreja agora, botou aquela camiseta lá escrito catequista. Agora essa aqui, está indo de noite, ela é do apostolado da oração, está vendo? Ela usa uma fitinha. Você está na sua rua, vem cá, minha irmã, você que é da igreja, me diz uma coisa. Você está no seu trabalho, alguém pergunta, você viu o que é que deu na televisão? O que é que você diz sobre isso? O que é que a igreja fala, não é assim? E o catequista vai sendo aquele amigo, irmão que ajuda. Então, ele precisa conhecer, celebrar, viver e orar. E aonde está baseado isso? Lá em Atos 2, 42. Vamos lá, juntinhos. Perseveravam eles Vamos lá. Doutrina dos Apóstolos, o credo. Reuniões em comum, a vida moral, a comunidade. Viver em comum, unidade. Fração do pão, liturgia. Oração. Vejam que lá em Atos 2, 42, a gente vê as dimensões fundamentais do ser cristão. E o catequista é aquele que ajuda o catequizando. Criança, adolescente, jovem, adulta, a crer, celebrar, viver e orar. E justamente essas 4 partes, né, elas são totalmente, por isso que ele é orgânico, há uma organização, não são conteúdos jogados, não. Não é igual quando a gente joga num aplicativo qualquer para buscar e vem uma opção de coisa de tudo quanto é jeito. E você tem que saber, no catecismo não está tudo organizado, ajeitado. Então, eu creio e nós cremos, o homem é capaz de crer. E a gente crê aquilo que a igreja nos ensina. Não diz isso no batismo? Esta é a nossa fé, que da igreja recebemos. A fé é recebida da igreja. Do Papa, bispo, sacerdotes, catequistas, família.
Os pais são os primeiros catequistas dos filhos, não são? É a igreja doméstica, né? Eles sabem disso? Sabem, mas eles esqueceram. Meu casamento não está lá. Vocês vão receber os filhos? Recebemos. Vão educá-los? Vamos, mas esquece. No batismo é a mesma coisa. Pais e padrinhos querem o batismo? Vocês vão educar? Esquece. Por isso que nós, igreja, somos. O Papa Francisco falou isso lindo em 2013. O catequista é a memória de Deus. Porque às vezes o Senhor está dormindo lá, está sufocado. E a gente vai ajudando a trazer. Ele crê, ele é capaz de Deus, e Deus vem ao encontro da gente, e o homem responde a Deus. E aí, quando ele crê, ele vai perceber a fé cristológica, cristocêntrica e trinitária. Ele crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Depois, a celebração do mistério cristão é a segunda parte, a parte celebrativa. E toda a nossa vida sacramental celebrativa está em torno de quê? Do mistério pascal de Jesus Cristo. Da sua paixão, morte e ressurreição. E de toda a graça que nos vem de Jesus. Então, essa celebração pascal do mistério. E os 7 sacramentos da igreja, os sacramentos da iniciação, de cura, de serviço, de comunhão e tantas outras celebrações litúrgicas. A terceira parte, como já falamos, é a vida em Cristo. A nossa vocação, uma vida no Espírito. Jesus nos chama uma vida nova. Cristo quer fazer em ti e o teu coração. Isso falou uma vez uma pessoa numa catequese para moradores de rua. Eu sou muito ruim, eu só não matei, mas eu roubei, eu me droguei, eu roubei, eu bati, eu apanhei. Não tem jeito, não. Sou pau que nasce torto, morre torto. E o evangelizador falou para ele, não, Cristo quer fazer uma obra em você. Tem chance para mim? Tem. E ele se converte. A dignidade da pessoa humana, a comunidade humana, a gente está inserido, tudo aquilo que a gente faz no social tem suas raízes na fé e na palavra de Deus. A lei, a graça de Deus, a salvação. E os mandamentos são as pistas, são as placas, que vão nos orientando. Deus é tão simples, né? Nos dá 10, não são milhões de leis, é só viver aqui e orientar. E Jesus ainda resume, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a última parte é a oração cristã, viver, rezar. Esse diálogo, essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com Deus. Então, a revelação da oração, a tradição da oração, os vários modelos de oração que nós temos, de espiritualidades que temos, todas são importantes, né, quando bem orientadas, e a nossa vida de oração, terminando com a oração perfeita, a oração do Pai Nosso, a oração universal. Então, crer, celebrar, viver, orar. Crer, celebrar, viver, orar. Elas estão articuladas. E foi com isso que o catecumenato da igreja começou. E o processo da iniciação à vida cristã, que hoje nós assumimos, estão ligados a esses 4 elementos. Então, meu encontro catequético, ele está sempre ligado ao crer, aquilo que a gente transmite, aquilo que a gente celebra no encontro, aquilo que a gente leva a viver, aquilo que a gente reza. Então, o catecismo faz referência à globalidade da vida cristã. Eu achei isso tão lindo que vai ser esse o tema da nossa conversa de hoje. O catecismo é a globalidade. Ele me ajuda a ser um cristão inteiro. Ele me faz amadurecer. E quanto mais eu amadureço, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, eu quero aprofundar, eu quero viver, eu quero celebrar. Eu quero dar testemunho na sociedade. Eu quero ser um cidadão de bem. Estou baseado nessa palavra. Eu estou baseado nesse ensinamento. E essa estrutura quadripartida nos ajuda a ser cristãos. Cristãos cada vez mais. Mas e aí? Mas, às vezes, aquela pessoa chegou agora na igreja, recém-convertida, eu vou dar o catecismo para as minhas crianças na catequese, ou então aquele jovem que chegou agora, aquele adulto que está chegando. Não, mas nós temos outras atividades que podem ser utilizadas. Outras versões. São João Paulo II pediu, na época,
ao cardeal Ratzinger para escrever um compêndio, quer dizer, o resumo. Muitas catequeses com os jovens e com os adultos deixam com eles o compêndio, que é mais resumidinho. Outros com jovens usam o Yucat, que também foi aprovado pelo Papa Bento XVI, que é numa linguagem jovem, mas é baseado no catecismo. Então, nós temos esses instrumentos de apoio. O catequista deve ter o catecismo. Os nossos catequizandos, além do catecismo da sua diocese ou outro, ele vai tendo essas colaborações, essas ajudas com esses outros materiais. Então, minha gente, o catequista é chamado a exercer, exprimir sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé. Somos redes transmissoras, as ondas de Deus passam por nós. E se desenvolve do primeiro anúncio, isso é o Papa Francisco na Antigo Ministério, quando ele institui o Ministério do Catequista. Primeiro anúncio, que introduz o querigma. Passa pela instrução, que é a catequese propriamente dita, que vai fazer a pessoa consciente da vida nova em Cristo. E prepara os sacramentos da iniciação cristã, mais a formação permanente, com vistas à formação permanente, com vista à inserção na vida eclesial, que vai fazer com que cada batizado esteja pronto para dar a razão da sua esperança àqueles que a pedirem. E muita gente pede para nós aonde? No ônibus, no trabalho, na vizinhança, em casa. Quando chega aquele colega assim, posso te fazer uma pergunta? Você já sabe, né? Na hora do seu almoço, aí a gente vai. E ali você está evangelizando, você está anunciando. Que coisa bela. Que bom que nós temos portos seguros onde nos apoiarmos, não é? E aí, começamos dizendo que o catequista, ele é um anunciador da palavra. Catequese é fazer eco. E a nossa mãe fundadora fala justamente isso. Quero me fazer eco de uma verdade carregada de eternidade. Você quer fazer eco dessa palavra? Estamos aqui. Então, o que é que você leva em cada encontro catequético? Uma verdade carregada de eternidade. Uma verdade que vai alimentar, inspirar, motivar, orientar os nossos irmãos. E aí, nós vamos terminar, já estamos encerrando. E eu queria convidar vocês receberam um pacotinho? Tem um pensamento aqui para vocês, também da nossa mãe fundadora, que eu peço orações. Esse ano, se Deus quiser, estamos contando com as orações de vocês para que a nossa amada possa comemorar os seus 100 anos, centenário. Que a gente possa ter essa celebração vivendo esse. Agora, aqui atrás, vocês têm uma fitinha. Não tem? Muito bem. Pode abrir a sua fitinha? Aqui. Abriu? A gente vai precisar dela, tá? Segura aqui no meio. Isso, coloca no meio e segura no meio. Nossa, tudo coloridinho, que gracinha, que bonitinho. Não é ensaio do carnaval, não, tá? Vamos ver, o bloco de Jesus. Vamos nós. Mas eu vou contar uma história para vocês e vocês vão participar comigo. Pode ser? Tem 4 cores. Tem o branco. Cadê o pessoal do branco? Tem o amarelo. Tem o azulão. Opa! E tem o laranja. Então, nós vamos agora entrar, fazer uma história partilhada. Pode ser? Certa vez, num reino encantado, o rei convocou todas as cores para uma grande reunião. Foi lá em Aparecida, no Catequistas Brasil. E ele disse, queridos amigos, neste dia tão especial, vocês estão convocados para essa assembleia. E o tema é muito importante, se intitula, Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Qual é o tema?
E eu convido vocês a ficarem de pé para ouvirmos a frase que abrirá oficialmente este evento. E aí, digamos juntos: ser discípulo de Cristo nunca foi, não é. Tendo ouvido o discurso de abertura, as cores se sentaram, foram se acomodando, enquanto guardavam ansiosas pelo primeiro conferencista. E a assembleia se inicia. O amarelo, pessoal de amarelo, foi o primeiro a falar. Com todo entusiasmo, defendeu a fé, falando esse tempo do catecismo da Igreja Católica. Só o amarelo. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona. Palmas para o amarelo, que falou muito bonito. Muito bem, grupo amarelo. Olha as luzes aí, legal. Agora, o azulão, muito simpático. Cadê o pessoal do azul? Muito bem. Ele disse que celebrar a fé é muito bom. Digamos juntos. Liturgia. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental. Palmas para o pessoal de azul, que falou lindo. Olha o azul ali, que lindo. Muito bem. Depois que o azulão falou, a turma do azul falou, não demorou muito. E o branco se levantou, pronunciando-se a favor de uma fé encarnada nas realidades humanas. Vamos, pessoal de branco. A palavra de Deus. Preciso que... E a coloquemos em prática. Assim se forma a dignidade da pessoa humana. Que belas palavras da turma do branco! Palmas para vocês! Olha que gracinha! E o laranja, que não se aguentava mais quieto, falou da importância da oração com muito fervor. Vamos lá! Rezar. Palmas para o laranja, falou pouco e falou bem. E todas as cores já estavam se levantando e se preparando para ir embora. Né? Estava acabando a assembleia, de repente, uma tempestade muito forte. Ventania, raios, trovões, tudo muito assustador. Era a tempestade da incompreensão, da falta de oração, da intolerância, da desunião e da insensibilidade em relação aos mais fracos, da polarização, da vaidade pastoral, todos assim. E eles se assustaram, quase foram levados pelos acontecimentos
se não tivesse se unido num grande abraço. Vão se juntando, se abraçando, para resistirem àquele momento desafiador. E as cores se uniram em torno do mesmo ideal. Se fortaleceram, caminharam juntos em sinodalidade. Perceberam que esses 4 elementos, que todos são importantes, unidos somos mais fortes na fé. E aos poucos, tudo foi se acalmando. Tudo se acalmou. E aquele perigo passou. A comunidade se reergueu. Voltaram a confiança e a certeza da presença de Jesus quando caminhamos em unidade. E aí, todas estavam juntos e o rei terminou dizendo: irmãos e irmãs, não podemos perder o impulso missionário. A igreja sempre lutou contra a corrente em todos os tempos. Os santos nunca escassearam. Procuremos não perder as oportunidades de anunciar o evangelho e de dar testemunho em qualquer ambiente. Em todas as épocas, Cristo nos precede no coração humano e sigamos em frente, partilhando a nossa fé acreditada, celebrada, vivida e orada. E as cores unidas disseram juntas: a Jesus. Amém! E aí, se Jesus conta comigo e Ele me leva para onde Ele quiser, vamos terminar cantando? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Pode ser bem forte, balançando lá no alto. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Faz barulho pra Jesus lá em cima, sim! Obrigado, irmã.